Olá de novo, regressamos então para a terceira parte da aula 5. Vamos resolver os exercícios 5 e 6. O exercício 5 é um exercício de escolha múltipla, o exercício 6 é um exercício de resposta aberta. Então, diz o seguinte: na figura está representado em referencial ON, X ou Y, uma parábola que é o gráfico de uma função f de domínio R. Isto é uma parábola. Se é uma parábola, nós sabemos que, olhando para a forma dela, não é? Sabemos que ela é decrescente. É? Até aqui este ponto, que eu não sei qual é, vou chamar ali um certo A, e que é crescente a partir dali. E depois pede qual das seguintes pode ser a expressão analítica de f', primeira derivada de f. Bom, nós sabemos que se isto é uma parábola, não é? Se isto é uma parábola, o f de x será então da forma, a expressão analítica, ax² mais bx mais c, não é? Quer dizer que quando eu derivo, não é? Quando eu derivo, isto fica 2ax mais b, não é? Bom, isto diz-nos logo aqui muita coisa acerca da derivada. Reparem, como a concavidade do gráfico está voltada para cima, eu vou meter ali outra coisa, não vou meter aqui A, que é para não se confundir com aquele lá, vou meter ali um K. Tá bem? Como a concavidade está voltada para cima, este A que está aqui, não é? Este A é maior do que zero, é positivo, não é? Quer dizer que este númerozinho que aqui está também é positivo, ou seja, o declive desta reta, não é? Também é positivo. E se é positivo, eu anulo já estes dois, não é? Porque eu sei que este A vai ter que ser positivo, tenho ali um -2 e um -2, não pode ser nem este nem este. Como é que eu posso agora fazer, estudar, decidir entre uma destas duas? Reparem, o mínimo, não é? É um número positivo, ou seja, este f' de k, aqui assim, está a desenhar aqui uma reta tangente, é melhor fazer assim. Vou pegar aqui uma função, aqui um gráficozinho, reparem que neste ponto aqui, não é? A reta tangente tem declive nulo. Se tem declive nulo, quer dizer que a derivada neste ponto tem que ser zero. Sim? Então, reparem, se fosse esta, se fosse aqui achar o zero desta, isto dá x igual a menos 3, não é? Menos 6, passo o 6 para aquele lado, não é? Isto fica, se quiserem, 2x igual a menos 6. Quando eu divido tudo por 2, dá aqui menos 3. Aqui está-me a dizer que a derivada desta, no ponto menos 3, é 0. Não é isso que nós queremos. Nós sabemos que este k que está aqui é positivo, não é? Portanto, não é este, de certeza absoluta. Bom, não é este, deve ser este. Não é? E se repararem, se forem achar aqui o zero deste, não é? Isto dá 2x igual a 6, não é? Que é x igual a 3. Portanto, sem muito esforço, chegamos aqui à nossa resposta correta, que é a C. Eu também gosto de fazer isto de uma outra forma, que é fazer uma tabelinha, se quiserem. Não é? Olhando aqui para a função f, o que é que eu sei desta função f? Sei que vou tentar meter isto aqui. Sei que tem um zero naquele ponto K, não é? Tem um zero naquele ponto K ali. Aqui assim. Vou ter aqui outro, não é? Aqui um zero neste ponto K, que eu vou meter aqui K. Um zero não tem um mínimo neste ponto K. Aqui assim. Aqui menos infinito, mais infinito. Aqui x, portanto, esta função f é crescente, é decrescente ali. É crescente ali, não é? Aqui tem o mínimo. A sua derivada, f', não é? Há de ser, neste caso, f' de x, há de ser negativa aqui, vamos ter isto a azul. Fazer quadros fazer tabelas de sinal e depois relacionar com a monotonia e com o sentido das concavidades quando for esse o caso, dá imenso jeito, está bem? Portanto, esta primeira abordagem foi mais analítica, se quiserem. Sabíamos que a expressão analítica de f era desta forma, sabíamos que este A era positivo,
sabíamos que então este declive que está aqui, este 2A teria de ser positivo, eliminamos estas duas. Sabíamos que o zero, o único zero da derivada, porque isto é uma função afim, não é? O único zero da derivada teria de ser positivo e, portanto, destes dois, o único que tem zero positivo é esta, portanto, teria de ser aqui a C. A outra abordagem, se calhar, também acaba por ser também analítica, mas é um bocadinho mais gráfica. Aqui é decrescente, quer dizer que a derivada é negativa, ali é crescente, quer dizer que a derivada é positiva, e aqui passa de uma derivada negativa para uma derivada positiva, é uma função diferenciável, portanto tem que ter aqui um zero, não é? Portanto, nós só temos que procurar uma função, não é? Deste tipo, que tenha um zero positivo e que seja assim, não é? Negativa, uma função afim, nós sabemos que é uma função afim, porque sabemos isto, não é? E, portanto, a única destas quatro que verifica isto, negativa até um certo zero positivo e depois positiva a partir daí, é y igual a 2x menos 6. Esta que está aqui, esta, corta aqui no menos 3, é assim, não é? Estas duas têm declive negativo, portanto a resposta é mesmo C. Não há dúvida nenhuma que a resposta é C. Portanto, temos o exercício 5 feito. Está feito. Novamente, é um exercício, já apareceram coisas deste tipo em exame várias vezes. No 6 diz o seguinte, este aqui é de escolha múltipla, este aqui é de resposta aberta. Seja H uma função de domínio R excepto de 0, tais que, aqui devia ser só tal que H de 3 é igual a 6, cuja derivada também de domínio R excepto de 0 é definida por isto. Temos uma função h de domínio R excepto de 0, sabemos que a imagem do 3 por meio desta função h é 6 e que a sua derivada também tem domínio R excepto de 0, é definida por isto. Bom, a primeira pergunta é qual é o valor disto? Esta é uma pergunta simples, que não tem nada de especial. A resposta é 6 e a resposta é 6 por uma razão muito simples. Se calcularmos aqui a derivada no ponto 3, a derivada do ponto 3, nós temos a função de derivada. A derivada do ponto 3 é 3 ao quadrado mais 9 sobre 3 ao quadrado, que dá, ora, 3 ao quadrado é 9, fica 9 sobre 9, que dá 9 mais 1, que é 10. Né? Quer dizer o quê? Que h tem derivada finita em x igual a 3. Por outras palavras, h é diferenciável. Ser diferenciável é ter derivada finita, não é? Diferenciável em x igual a 3. E nós sabemos que toda a função diferenciável ou derivável num ponto é contínua nesse ponto. Portanto, h é contínua em x igual a 3. Se é contínua em x igual a 3, nós sabemos o quê? Sabemos que o limite, quando o x tende para 3 de h de x, é o h de 3, que é, neste caso, 6. Ou seja, este que está aqui, como ela é contínua, por causa disto tudo aqui, não é? Este limite, por causa disto, o h de 3. E o h de 3 é 6. Não pensem que isto nunca sai em exame, este tipo de coisa. Já saiu, já se perguntou, e a resposta é simples, é isto. Tá bem? Pode ser numa escolha múltipla. Dizer, por exemplo, que a reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 1 é 2, é y igual a 2x mais 1. Né? Quer dizer que a derivada no ponto 2 é 2, não é? Portanto, depois pedem aqui, reta tangente ao gráfico de uma função f no ponto de abscissa 1 é 2x mais y igual a 2x mais 1. Quer dizer que a derivada no ponto 1 é 2. Se a derivada no ponto 1 é 2, quer dizer que ela é derivável ou diferenciável no ponto em x igual a 1. Portanto, o limite da função em x igual a 1 é a imagem de... Não é? Pode aparecer aqui, não é? Pode dizer assim, bom, a reta t, é melhor escrever, é a tangente
ao gráfico de uma função. Este é um exercício à parte deste, ao gráfico de uma função f em x igual a 1. Bom, o que é que vocês tiram daqui? Que a derivada desta função no ponto 1 é 2, é o declive desta reta t, não é? Tiram mais. O ponto 1 f de 1 pertence à reta t. Quer dizer que, se eu pegar aqui neste f de 1 e se substituir ali, e pegar neste 1 e se substituir ali, eu tenho a imagem do ponto 1, ou seja, o f de 1 é 2 vezes 1 menos 1, que dá então 1. E agora pedem, e tal, qual é o valor disto? Vocês já sabem. Mas ela é derivável. Porquê? Porque tem derivada finita no ponto 2. Ora, se é derivável, ela é contínua. Se é contínua, este limite é igual ao f de 1 e o f de 1 é 1. Bem? Este tipo de coisas pode aparecer e podem e a resposta parece que é complicada e não é. Está bem? Até aqui acabei por fazer aqui mais um exercício. Está bem? Tenham em atenção este tipo de coisas. Pode aparecer também, em vez de dar a reta tangente, dar o limite quando o x tende para 1 de f de x menos f de 1 sobre x menos 1 e dizer que é 2. Não é? Portanto, a derivada no ponto 1 é 2. E depois dizem que o f de 1, aí tem que vos dar o f de 1, que o f de 1 é 1. E depois pedem isto. É o mesmo exercício colocado de uma outra maneira. Portanto, temos aqui o 6.1 feito. Eu acho que é um exercício importante e é uma ideia importante também. O 6.2 pede para calcular o limite disto. O limite quando o x tende para 3. Vou puxar isto aqui um bocadinho para baixo. 6.2. O limite quando o x tende para 3 então, 2h de x menos 12 sobre h de x sobre vezes x quadrado menos 9. Como eu disse-vos há pouco, quando eu olho para uma coisa destas, lembra-me logo a definição de derivada num ponto. Bem, e deve ser mesmo a derivada no ponto 3, não é? Quase de certeza absoluta. Nós sabemos que a derivada no ponto 3, o h' de 3, é o limite quando o x tende para 3 de h de x menos h de 3 sobre x menos 3, não é? E como nós sabemos que este que está aqui é 6, não é? Portanto, ter aqui h de 3 ou ter 6 é a mesma coisa. E, portanto, reparem que é exatamente o que está aqui. Este que está aqui é 2, h de x menos 6, não é? E este que está aqui, vocês olham para isto, percebem que isto é um caso notável, uma diferença de quadrados, x mais 3, não é? E este dá, então, reparem, o nosso limite notável, a nossa derivada, a definição de derivada é esta coisa aqui, assim, também, é este aqui. É este a dividir por este. Bem, só tenho que ter cuidado a ver se isto é mesmo uma indeterminação, não é? Em princípio é, não é? Mas reparem, quando o x tende para 3, o h de x, nós já sabemos o limite do h de x, que é 6, não é? Portanto, o limite do h de x, quando o x tende para 3, é igual ao h de 3, e o h de 3 é 6. 2 vezes 6 dá 12, 12 menos 12 dá 0. Então, aqui é 0. Aqui a mesma coisa, quando o x tende para 3, o limite do h de x é o h de 3, nós já vimos acima, que dá 6, aqui é 6, vezes 3 ao quadrado, que é 9, 9 menos 9 dá 0. Boa. Então isto, em princípio, isto está resolvido. O que é que nós podemos fazer aqui? Separar isto tudo, escrever isto tudo direitinho, em vez de com esta molhada. Portanto, aqui fica 3. Aqui vou meter 2 em evidência, fica h de x menos 6, sobre h de x vezes x menos 3, x mais 3. Vou então aqui separar naquilo que me interessa, não é? Que é este limite a dividir por este, não é? E depois o resto vai para o outro limite. Este é a derivada, não é? Já sabemos que este aqui, nós até já calculámos o h' de 3 aqui em cima, não foi? O h' de 3 é 10, não é? Portanto, nós sabemos que este limite aqui é 10, portanto isto está resolvido, não é? Portanto, isto fica
o limite quando x tende para 3 de h de x menos 6 sobre x menos 3 vezes o limite quando x tende para 3 de, aqui fica 2 sobre h de x vezes x mais 3. E agora, este que está aqui é então a derivada da função h no ponto 3, que nós já vimos que é 10. Este que está aqui é só substituir. Cuidado aqui que, se quiserem, até em caso de resposta aberta, até não é mal escrever isto, é 10 vezes, portanto aquilo é 10. O limite de 2 que é 2, o limite quando o x tende para 3 de h de x, vezes o limite deste sobre o limite deste, que é o limite deste, vezes o limite deste. E agora vocês já sabem, já foi visto em 6.1, que este é 6, e aqui também é 6, portanto isto é 10, certo? Vezes 2 sobre 6 vezes 6. Ora, 6 vezes 6 aqui fica, não é? Aqui não substitui, mas aqui é 3 mais 3, 6. E, portanto, isto fica 20 sobre 36, não é? Portanto, não é preciso fazer aqui, podiam simplificar estas coisas todas. Aqui isto é 5 vezes 2, este é 2, cortavam ali uns 2, mas pronto. Isto dá 20 sobre 36, 20 sobre 36, dá para dividirmos por 4, não é? 5 nonos é o resultado disto. 5 nonos. Portanto, temos o 6.2 feito. Novamente, a gente olha para este, desconfia logo que andam ali derivadas de funções num ponto. Desconfiamos logo quase de certeza absoluta. Não é? Portanto, estejam sempre atentos a este tipo de coisa. É uma coisa que eu costumo chamar muita atenção aos meus alunos. Olham para isto, desconfiam logo ali na derivada num ponto e na definição de derivada num ponto. Então, temos o 6.2 feito, vamos avançar para o 6.3. 6.3 diz o seguinte: seja R a reta tangente ao gráfico de H com menor declive. Portanto, a reta tangente ao gráfico de H com menor declive. Até vou passar isto para aqui. Este é um exercício que apareceu já em exame, com outro tipo de funções, claro, mas o que nós vamos fazer é exatamente o mesmo. Não se esqueçam então que nós queremos a reta tangente ao gráfico de H com menor declive. Portanto, declive mínimo, se quiserem. Se quiserem, de uma outra maneira, declive mínimo. Bom, e o que é que nós sabemos? Sabemos que a derivada, H', dá-nos o declive de todas as retas tangentes, não é? O que é? A derivada numa função num ponto é o declive da reta tangente. Portanto, a expressão, não é, dá-nos o declive de todas, não é, as retas tangentes ao gráfico de f, ao gráfico de h, neste caso, não é? Em todos os pontos do domínio de f. Caso existam, claro, pode não existir derivada, não é? Em todos os pontos do domínio de f, do domínio de h, neste caso. Certo? Portanto, o que é que nós queremos? Se isto aqui dá-nos o declive, certo? Se esta expressão, se o h' de x dá-nos o declive, se a derivada de uma função dá-nos o declive de todas as retas tangentes, e se nós queremos o declive mínimo, portanto, nós temos que determinar o mínimo da derivada. Certo? Portanto, este que está aqui, declive mínimo, corresponde ao mínimo de H'. Portanto, eu quero determinar o mínimo da função H. Portanto, da função H'. Então, como é que se determina o mínimo de H'? É ainda a sua derivada. E qual é a sua derivada? É H2', é a segunda derivada. Eu até costumo fazer com os meus alunos uma coisa que eu chamo uma escadinha, que é
é a relação que há entre a derivada, a segunda derivada, a derivada e a função. Tá bem? Assim, uma espécie de uma escadinha. E que eu tenho aqui a derivada, a função, que eu vou meter aqui agora H linha e H duas linhas. Portanto, H duas vezes diferenciável. E costumo fazer aqui, né? Isto não é assim muito rigoroso, mas pronto, em termos, é só para entenderem a ideia. Nós sabemos que onde a derivada é positiva, a função é crescente, e onde a derivada é negativa, a função é decrescente. Certo? Sabemos também onde a segunda derivada é positiva, certo? Eu vou meter este aqui um bocadinho mais para este lado. Certo? Onde a segunda derivada é positiva, o gráfico da função h tem a concavidade voltada para cima, onde a segunda derivada é negativa, o gráfico tem a concavidade voltada para baixo. Certo? Mas esta relação que existe daqui para aqui, certo? É a mesma que existe daqui para aqui. Ou se quiserem, a relação que existe daqui para aqui é a mesma que existe dali para ali. Mesma relação. Ou seja, porquê? Porque o h duas linhas é a derivada, se isto fosse uma função f, isto que está aqui é a derivada de f. Não é? E, portanto, onde esta é positiva, esta é crescente, onde esta é negativa, esta é decrescente. É a mesma relação. Certo? Portanto, o que eu vou fazer é estudar o sinal da segunda derivada de H para estudar a monotonia de H', da primeira derivada de H. Então, mas nós temos aqui, temos a primeira derivada, só derivar isto. Não é? É o que vamos fazer. Depois estudar o GER é a mesma coisa. Portanto, vamos fazer H' de a derivada deste, a segunda derivada deste, então é a derivada disto aqui. Que dá, ora, é a derivada de 2x, né? De x ao quadrado, desculpem, mais a derivada deste. Este podem derivar de duas maneiras, se quiserem. Podem usar a regra do quociente, podem usar a regra da potência. Como é que usam a regra da potência? Se escreverem x levantado a menos 2x, eu não uso, não acho. Pronto, vocês podem usar e derivam. Também não tem nada de especial. O menos 2 passa para lá, fica 9 vezes menos 2, x levantado a menos 2, menos 1, não é? Vezes a derivada da base, que é a derivada de x, que é 1, e depois fazem aqui umas contas e vão chegar a menos 18 sobre x ao cubo. Então, é o que nós vamos chegar aqui. Podem fazer assim. Então, isto fica aqui. Neste caso, a derivada de x quadrado é 2x, e a derivada deste é a derivada de 9 vezes x quadrado menos 9 derivada de x quadrado sobre x quadrado ao quadrado. Ora, esta derivada de 9 é 0, portanto, este que está aqui é 0. E falta-me uma derivadazinha ali, não é? E, portanto, se este é 0, isto fica 2x menos 9 vezes 2x, que é a derivada de x ao quadrado, sobre x à quarta. Bom, este x e este 4 podem cortar, fica ali um 3. E, portanto, o que nós temos aqui é 2x menos 18 sobre x ao cubo, que eu posso reduzir ao mesmo denominador. Fica 2x à quarta menos 18 sobre x ao cubo. Bom, e agora é só achar os zeros e ver então onde é que a função h tem mínimo, tá bem? Onde é que a função h' tem mínimo. Então, achar os zeros, determinar os zeros, fica então com h' de x igual a 0, será o de cima igual a 0, 2x à quarta menos 18 igual a 0, e o de baixo diferente de 0, x ao cubo diferente de 0. Este aqui fica então 2x à quarta igual a 18, aqui vai dar x diferente de 0, não é? X ao cubo é diferente de 0, x é diferente de 0. Aqui vou dividir tudo por 2, quer dizer que este 2 sai daqui e aqui fica 9. E, portanto, ficamos então com
x igual a mais ou menos raiz quarta de 9 e x diferente de 0. Reparem que raiz quarta de 9, o 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, e quer dizer que eu posso dividir aqui por 2, dividir aqui por 2, e ao fazê-lo, o que nós obtemos aqui é x igual a mais ou menos raiz de 3 e x diferente de 0. Reparem aqui numa coisa interessante. A função h' é par, não é? Se vocês fizerem aqui h de menos x, este dá menos x tudo ao quadrado mais 9 vezes menos x quadrado, que é exatamente igual a esta aqui, não é? Certo? Menos x ao quadrado é x ao quadrado. Este quadrado aqui está fora do sítio, não é? Aqui é menos x, tudo ao quadrado. Portanto, se ela é par, quer dizer que se a raiz 3 tiver mínimo, e menos raiz 3 também vai ter mínimo. De certeza que estes serão os pontos onde elas serão mínimos e serão iguais, não é? As imagens serão as mesmas. Se substituírem ali, não é? Percebem isso. Aqui fica raiz de 3 ao quadrado, mais ou menos raiz de 3 ao quadrado dá 3, mais ou menos raiz de 3 ao quadrado dá 3. 3 mais 9 sobre 3 é 3 mais 3, que é 6. De certeza que o declive mínimo vai ser 6. Em princípio vai ser 6. Só temos de o provar com uma tabela, não é? Vou fazer uma tabela. Aqui, uma tabelinha. Tenho de pôr, eu aqui vou mesmo, faço questão em pôr as duas, uma linha para esta e outra linha para esta, porque esta aqui não é sempre positiva. Antes de 0 é negativa e depois de 0 é positiva, não é? Vou fazer aqui, aqui, 3 linhas, uma para esta, outra para o H' e outra para o H duas linhas e outra para o H', certo? Depois aqui, vou dar um espaço para o menos raiz de 3, vou dar um outro espaço até ao 0, tenho que meter o 0 e depois até ao raiz de 3. E, portanto, o que é que nós temos aqui? Temos aqui então x menos infinito, menos raiz de 3, 0, raiz de 3, mais infinito. Aqui tem 2x à quarta menos 18, x ao cubo, segunda derivada, e aqui a galinha. Bom, esta de baixo anula-se aqui. O gráfico desta x ao cubo, vocês já devem ter visto várias vezes, é qualquer coisa como isto. Já sabem que mais ou menos, mais coisa, menos coisa, portanto já sabem que é negativa, portanto esta aqui. Esta aqui assim, também. Esta é negativa, aqui assim, e positiva a partir dali, não é? Certo? Portanto, menos aqui. Em dúvida também podem substituir, não é? Se substituírem por um número menor do que 0, por exemplo, menos 1 ao cubo, dá menos 1, portanto aqui para trás é negativo. Se substituírem por um número maior do que 0, o número positivo ao cubo dá um número positivo, o número negativo ao cubo dá um número negativo. Mais ou menos lógico. Mais ou menos óbvio, vá. Este anula aqui e aqui. Pronto. Isto não é bem uma parábola, não é bem, mas se quiserem, se não quiserem meter na máquina, reparem que se meterem aqui isto em evidência, isto fica assim ou não? Certo? Se o 2 em evidência, que fica assim, eu posso, e assim, aqui menos 3, desculpem lá, usando aqui a diferença de quadrados, tendo em conta que o 9 é 3 ao quadrado, e o x ao quadrado, e o x à quarta é x quadrado, não é? Portanto, isto é isto, não é? Quer dizer que isto é sempre positivo, isto é sempre positivo, portanto depende apenas do sinal deste, não é? Se forem ver o gráfico deste, é qualquer coisa com coisa assim, não é uma parábola, porque só as funções só as funções quadráticas é que têm gráficos parábolas também, mas é muito parecido, se forem a ver muito parecido, quer dizer, tem uma forma que se assemelha, está bem? Aqui fica mais direito também. Bom, portanto aqui será, reparem que será negativo aqui, não é? Porque só depende aqui do sinal desta, esta é porque esta é sempre positiva para todo o x, esta também é sempre positiva para todo o x, e o gráfico desta é que é mesmo uma parábola, depende apenas do
do sinal desta x ao quadrado menos 3. Portanto, é negativo entre os zeros. Se tiverem dúvidas, novamente, substituem ali por um número entre menos raiz de 3 e 3, por exemplo, 0. 0 à quarta dá 0, portanto isto vai dar menos 18. Se o número maior do que raiz de 3, por exemplo, 2 não, 4. 4 à quarta dá, 4 à quarta dá 256, não é? 4. Isso, 256 vezes 2 dá 512, menos 18 é positivo, não é? Portanto, aqui é positivo, também ali, portanto aqui há de ser então negativo, aqui também é negativo, não é? Menos por mais, aqui mais por mais é mais, sinais iguais dá mais, não é? Já sabem que sinais diferentes dá menos, sinais iguais dá mais, as regras para o quociente são menos para o produto. Aqui 0 a dividir por um número negativo dá 0, 0 a dividir por um número negativo dá 0, e aqui não está definida, não é? Assim como a função não está definida. Certo? E, portanto, reparem que o facto de não estar definida a derivada, o que vai acontecer aqui é, reparem, este aqui desce, aqui sobe, aqui é decrescente, aqui é crescente, aqui é decrescente, aqui é crescente. Este aqui não tem extremo nenhum porque não está definido. Para ter extremo tem de estar definido. Certo? Portanto, aqui tem o mínimo e aqui também tem o mínimo. Portanto, o declive mínimo, eu só quero saber o declive mínimo. O declive mínimo é dado. Portanto, neste caso, o declive mínimo, como eu pedia, seja R uma reta, portanto, o declive desta reta, o declive mínimo é dado por H' de menos raiz 3, que é igual ao H' de raiz 3, que é raiz 3 quadrado mais 9 sobre raiz 3 também ao quadrado. Reparem que ter ali mais ou menos é a mesma coisa também. Vai dar exatamente a mesma coisa. Portanto, isto fica então 3 mais 9 terços, que é 6. Portanto, o declive mínimo é 6. Quer dizer que esta reta há de ter declive 6, que é a reta que tem é a reta tangente ao gráfico de f com declive mínimo. Sim, já agora, se quisessem estudar o sentido das concavidades da função h, era aproveitar este quadro. Não é? A função h teria concavidade voltada para baixo aqui, se quisessem estudar aqui o gráfico de h, não é? Vou meter aqui numa outra cor, por exemplo, laranja, certo? Teria aqui concavidade voltada para baixo, aqui para cima, aqui para baixo e aqui para cima. Aqui teria um ponto de inflexão, aqui teria um ponto de inflexão, aqui nada, porque ele continua a não estar definida. Pronto. Temos então este 6.3, é quase um 2 em 1, não é? Monotonia e sentido das concavidades. Temos então o 6 feito e o 5 feito. Temos a terceira parte da aula concluída. Vamos então já seguir para a quarta parte da aula. Já.